Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, e inclinar nossos corações na obediência a Ti. Socorra-nos neste momento. Nós não temos capacidade de compreender, não temos capacidade para obedecer, carecemos da iluminação dos nossos olhos, carecemos do socorro do Teu Espírito Santo, Senhor. Acode-nos, socorra-nos, para que nós possamos corresponder ao Teu coração, Senhor, para que possamos corresponder à vontade do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor tenha louvor em nossas vidas, em nosso viver nesses dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, acode-nos, guarda-nos nesse momento que estamos aqui, Senhor, reunidos, guarda nossa mente de todo ataque das trevas. Ó Senhor, em nome de Jesus, que todo o pensamento seja levado cativo ao trono da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração disposto e ansioso pela palavra do Teu Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Ó Deus, não pela palavra de quem está aqui a falar, mas do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queria começar em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. No título da minha Bíblia está assim: Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Até aqui. Mais o versículo 11, lá embaixo. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. O apóstolo Paulo está fazendo um relato da história da caminhada do povo de Deus no deserto. E ele nos fala que essa jornada desse povo, ela era um exemplo para nós hoje. Certo? É isso que vocês também viram aqui, nesses dois últimos versículos. Ele fala no versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O versículo 11, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Então eu quero tomar isso como pano de fundo para nossa leitura lá no livro de Números, capítulo 13, porque às vezes alguns podem pensar, não, o Velho Testamento não é para nós, o Velho Testamento foi para os judeus, não é para nós. Mas Paulo pensava diferente, né? E nos mostra que aquilo foi escrito para nós, um exemplo para nós, ficarmos atentos, para não incorrermos nos mesmos erros. Então nós precisamos, irmãos, do Velho Testamento também, né? Já falei isso outra vez, mas agora nós vamos ver uma outra passagem que me chama a atenção. Essa é uma das 42 jornadas do povo no deserto, e essa jornada aqui é a única que repete 2 vezes a mesma história. Ele fala, Moisés fala aqui no capítulo 13, capítulo 14, também de Números, e ela repete lá no início do livro de Deuteronômio, onde ele repete novamente para os novos, aqueles judeus novos que que sobreviveram, né? Os filhos daqueles pais que ouviram a primeira promessa para entrar na terra e por causa da incredulidade, né?
por não confiar no Senhor, não puderam entrar. Então, lá em Deuteronômio, Moisés novamente agora repete as mesmas coisas para lembrar a eles o que os pais deles fizeram, o que passaram, né, como Deus desejava conduzi-los, e agora eles estavam lá. Então o Senhor repete essa história novamente. Isso é um sinal que podemos ter aqui muitas lições para nós também. E como nós vimos Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 10, né, e depois nós vamos ver lá em Hebreus também, Paulo traz mais um encorajamento sobre a mesma situação. Então eu gostaria, como os irmãos já conhecem bem essa história, né, aqui do capítulo 13, que é o relato ali, primeiro começa aqui falando da escolha dos espias, daqueles 12 que seriam enviados a espiar a terra que o Senhor havia prometido para eles. E desde lá do início, quando Deus chama Moisés, lá no livro de Êxodo, né, bem no início ali, capítulo 3, o Senhor falando com Moisés, e já mostra para Moisés que ele tem uma terra que ele preparou para o povo, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra especial, uma terra muito boa. Essa era a terra que o Senhor tinha prometido para aquele povo que estava lá no Egito sofrendo, né? Então o Senhor fala isso para Moisés, mas Deus já havia falado isso para Abraão, para Isaac e para Jacó. Já era a promessa que Deus tinha para o povo lá no começo. E muitos deles, eles passearam por aquela terra, eles andaram por aquela terra, a terra da peregrinação de Abraão, né? Por onde Abraão andou, pôs as plantas dos pés dele, tudo aquilo o Senhor tinha, seria a herança de seus descendentes, né? E então aqui agora, esse povo, depois que sai do cativeiro do Egito, né, eles agora chegam aqui e pedem para que, antes de entrar na terra que o Senhor havia prometido para eles, né, eles querem que envie alguém, né, alguns para espiarem a terra, para ver como é que é, né? Porque estava faltando nesse momento aqui, irmãos, estava faltando fé também no coração deles aqui. Eles estavam um pouco temerosos, né? Depois o impressionante assim, que depois de terem presenciado tanto poder de Deus lá no Egito, né, com mão forte libertou o povo lá do Egito, depois durante uma caminhada no deserto também, né, os milagres que eles puderam ver, eles agora perto da promessa ali de entrar na terra que Deus tinha prometido para eles, eles ainda estavam duvidosos acerca de Deus. É o que a gente vai ver aqui. Eles ainda duvidavam da firmeza do Senhor, da palavra de Deus. Irmãos, e nós também vivemos a mesma coisa. Isso foi exemplo para nós, porque é o que acontece conosco também. O Senhor nos tirou do mundo, nos tirou do Egito que nós vivíamos, da escravidão do diabo, nós fomos libertos, né? Fomos libertados, nos colocou no seu reino, nos colocou na comunhão da igreja, mas aí nós já entramos na terra. A terra é Cristo, nós já estamos nele de fato. A promessa para nós hoje é Cristo, as bênçãos estão em Cristo hoje. A gente não tem um lugar físico aqui mais para tomar posse, ainda que temos uma esperança futura também, novos céus e nova terra nos aguarda, mas a nossa maior herança é Cristo mesmo. Esse é o verdadeiro descanso, estar em Cristo, desfrutar de tudo que Ele tem. Nós entramos, mas ainda precisamos desfrutar. Esse cântico que nós cantamos agora por último fala disso também, né? De tudo que Ele nos deu, desfrutar de tudo o que Ele conquistou para nós. Essa é a nossa promessa, irmãos. Essa é a nossa caminhada agora. Mas para isso nós temos que continuar perseverando, crendo nas palavras do Senhor. Não são nos nossos sentimentos, né? Não é nas nossas emoções, não é no que nós pensamos, no que nós achamos, não é aquilo que tem sido soprado nesses dias por aí, da ideia das pessoas, mas é o que a palavra de Deus diz. Porque o erro desses espias foi de não confiar na palavra de Deus, porque Deus havia dado uma palavra. Deus havia dado uma palavra. E o Senhor já tinha
dado para eles também todas as características daquela terra, né? Era uma terra de ribeiros profundos, né? De mananciais de águas, de abundância de trigo, onde eles teriam fartura de tudo. O Senhor já tinha prometido para eles uma terra cercada. Tudo já estava, o Senhor já tinha feito o relato para eles de como era a terra, mas eles não creram no Senhor. Mas aqui no começo, assim, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Mas por que Deus manda enviar? O interessante é que lá em Deuteronômio, no capítulo 1 também, vai mostrar para a gente que não foi bem Deus que diretamente enviou, mandou os espias. O povo pediu. Moisés fala: vocês pediram, né, que enviasse. E eu achei bom, Moisés. E aí o Senhor, então, né, compreendendo a situação do povo, compreendendo a moralidade daquele povo, né, permitiu. E então enviou os espias. E eles foram, aí tem os nomes deles, os nomes também têm significado interessante, mas nós vamos a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Irmãos, aqui eles estão confirmando que a palavra de Deus é verdadeira, que o que o Senhor tinha prometido é verdadeiro, o lugar é bom, a terra é boa, né? E aquilo era verdadeiro, e eles confirmaram e trouxeram o fruto da terra para comprovar que aquela terra realmente era boa. Ou seja, então Deus estava falando a verdade, eles poderiam confiar. Mas aí, o versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, quando eles falam, porém, a terra é boa, porém, há dificuldades. Esse porém aqui, que muitas das vezes acontece nas nossas vidas também. Né? Quando nós deparamos com as dificuldades, nós temos a promessa do Senhor, né, que nos chamou, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aí nós olhamos para as dificuldades que surgem em nosso caminho, irmão. Aí esses são os poréns, são os gigantes, né, que estão por todos os lados. Está cercando tudo, para todos os lados, nos montes, né, na beira dos mares, para todos os lados tem dificuldade, né? Tem gigantes, tem obstáculos, as cidades são fortificadas, né? Eles vão mostrar aqui mais ainda para frente como eles vão difamar a terra. Eles vão difamar a terra de tanta dificuldade que eles vão pôr para que o povo tome posse daquilo que Deus prometeu. O Senhor falou: é de vocês, vai lá, toma posse. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, novamente, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak.
são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmãos, esses homens então, eles fizeram esse relato, e aí eles falaram isso diante do povo. Então eles fizeram esfriar o coração do povo, eles trouxeram um grande desânimo para o povo, né, que estava ali também aguardando, ansiosos, a volta, né, o retorno daqueles homens para saberem, né, por que caminho eles tomarem, porque esse foi um dos pedidos, né, nós precisamos saber por onde que nós vamos entrar, né, por isso vamos enviar os espias. E quando esses homens voltaram, eles relataram que de fato a terra era muito boa, né, as promessas, né, o lugar é muito bom, porém o lugar é terrível, né? Os homens são fortes, são gigantes, há muita dificuldade, e isso eles fizeram diante dos filhos de Israel, como diz aqui, infamando a terra que havia espiado. E então isso enfraquece o coração daquelas pessoas. E ainda que Caleb, um desses que, né, se levantou, um dos espias, ele chamou a atenção do povo: que isso? Né? Gente, que isso? Né? Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Né? Por quê? Porque esse Caleb, ele confiava no Senhor. A gente vai ver no capítulo 14 aí, era um homem que confiava no Senhor, ele confiava na palavra de Deus. Era um homem que experimentava o Senhor. Ele confiava no que o Senhor falava. E ele, por isso, era um homem de fé. Ele, nesse tempo aqui, ele não chegou a entrar na terra, né? Porque aquele povo que estava ali, ele não pôde entrar por causa da dificuldade, eles tiveram que voltar. Mas esse Caleb, juntamente com Josué, eles aguardaram mais 40 anos. E aí então, quando ele vai tomar posse com a nova geração, ele já estava com 80 anos de idade. E ele fala para Moisés que ele se sentia como quando o Senhor tinha enviado ele pela primeira vez. Porque o Senhor é aquele que renova, irmãos, as nossas forças, quando nós dependemos do Senhor. Né? Não podemos ficar olhando para nós, não podemos ficar olhando para as dificuldades que são, de fato, aos nossos olhos intransponíveis, aos nossos olhos é difícil mesmo, é praticamente impossível, porque eles olhavam para eles, um povo pequeno, né, sem muito treinamento, e lá já estavam umas cidades fortificadas, né? Os inimigos estavam nas suas próprias terras, nas suas próprias casas, né? Protegidos. Então o obstáculo era muito grande, mas eles só estavam olhando o natural, eles só estavam olhando para os seus próprios braços, para os seus próprios recursos, e assim acontece conosco também, irmãos. Exatamente assim acontece conosco. Quando olhamos para nós, diante da nossa carreira cristã, nós vimos assim uma dificuldade muito grande, um obstáculo terrível, né? Nós pensamos: há tantas coisas que eu quero, há tantas coisas que eu desejo, e para eu me dedicar mais ao Senhor, há tanta dificuldade. Senhor, como que eu vou fazer? E muitas das vezes nós nem perguntamos, nós simplesmente nos entregamos, nós nos damos por vencidos, nos damos por derrotados. Não tem jeito, não dá para mim cuidar da minha casa e servir ao Senhor ao mesmo tempo como eu gostaria, como o Senhor tem me chamado, como eu tenho ouvido o chamado do Senhor. Não dá. E simplesmente nós nos damos como derrotados. Irmãos, essa foi a posição daqueles espias, daqueles 10 espias. Mas que nós sejamos como Caleb, irmãos, ainda que a gente também não vê condição, mas que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e rogar a Ele, buscar a Ele, depender dEle. Senhor, não sei como, me ajuda, não posso largar a minha família, preciso cuidar da minha família, e esse é o meu jeito de cuidar da minha família. Me ajuda, Senhor, me ajuda aqui, me socorra, abre meus olhos, me ajuda a ver como eu posso fazer. Senhor, me ajuda porque eu quero te servir. O Senhor me resgatou, me tirou das trevas, me salvou. O Senhor é tão precioso. Eu tenho visto, cada vez que eu vou à reunião, ouço a palavra do Senhor, meu coração arde pelo Senhor, de ver o teu amor, tão grande amor, tanta obra que tem feito, tanto cuidado que tem feito, e eu não consigo corresponder ao teu chamado. Senhor, o que eu faço? Como que eu faço? Devemos recorrer a Ele, irmãos, para que o Senhor possa abrir as brechas para nós, abrir um lugar para servir, um caminho para servi-lo, depender dEle, sabe, para que Ele, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas Ele vai fazer,
Nós não sabemos, mas Ele vai fazer. Basta nós clamarmos a Ele, buscá-lo. Porque, irmãos, a coisa mais importante para a vida de todos nós aqui que cremos no Senhor é servir a Deus. Não é ser o maior homem neste mundo. Não é. Isso não vai nos dar nada na eternidade, porque nós temos uma vida eterna. Essa vida aqui que nós temos aqui, ela é passageira. Ela é passageira, irmãos. Muito rápido. Você olha para os idosos hoje que estão sobre uma cama, sem poder fazer mais nada. E aí você vê todo o esforço, tudo que fez, às vezes até tem muitos bens guardados, mas às vezes o indivíduo está ali numa cama, sem poder desfrutar de nada. Todo o esforço. Mas e agora? Ele já está perto de ter os olhos abertos para a eternidade, né? E aí, o que é que o aguarda? O que tem preparado para quem será? Então, irmãos, nós temos que ter nossa responsabilidade aqui com nossos afazeres, com as nossas casas, com nossas famílias, mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda, como que eu posso fazer, Senhor? Me ajuda. Tem outro negócio que eu possa fazer aqui na terra para granjear o meu sustento e também poder servir melhor ao Senhor? Cooperar nessa edificação da tua casa? Irmão, porque todos nós somos chamados para isso. Nós somos membros do corpo. Nós temos funções específicas. Deus colocou a gente com uma função. Nenhum membro do nosso corpo é inútil. Todos têm a sua função. Todos. E você também tem a sua função no corpo. E você precisa saber qual é. Precisa estar diante do Senhor para que você possa funcionar. Para que você possa estar ali, no seu devido lugar, fazendo a sua devida função. Para que haja... Porque mediante a justa cooperação de cada parte é que vai fazer o aumento do corpo. É que vai haver edificação. Não é com 1, 2, 3 funcionando apenas. Não é um corpo deitado e apenas a boca falando, e o corpo não consegue se mover, porque os outros membros estão todos parados, né? Todo o corpo precisa se levantar. Nós somos dependentes uns dos outros, irmãos. Somos dependentes uns dos outros. A boca que fala é dependente das pernas, do pé, da mão, do braço, para ele se mover, para ele gesticular, para ele andar, para se mover. A mão, né, para se alimentar, ele precisa das mãos para levar até ele o alimento. Então, irmãos, somos todos necessários e para isso nós precisamos do Senhor que nos ajude, para que nós não sejamos desanimados pelos obstáculos, pelas dificuldades que têm surgido à nossa frente nesse tempo presente que nós estamos vivendo. São os nossos gigantes, são os nossos obstáculos hoje, né? E também temos no meio das dificuldades, tem aqueles que são usados também pelo inimigo para nos trazer desânimo, para nos desencorajar, para criticar uns aos outros, para criticar a comunhão, para criticar os irmãos, para falar mal uns dos outros, para desanimar a gente. Coisas que vão surgindo para nós ficarmos derrotados. E era isso que o inimigo aguardava. Para que não houvesse progresso, né, na caminhada. Vamos aqui para o... você vê aqui no versículo 33 que eles estavam tão pessimistas, né, tão derrotados pela fortaleza, né, daqueles povos que eles andaram passando. Assim, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, né, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles se viram como uma pragazinha, né, diante daqueles povos. Eles se viram como um bichinho, né, um gafanhoto. E eles falam, e eles, né, e éramos assim também aos olhos deles. Eles estavam dizendo como que eles eram aos olhos dos outros. Eles estavam julgando isso aí, que eles achavam que os outros estavam achando que eles eram como uns gafanhotozinhos. É assim que o inimigo bombardeia tanto a nossa mente, que a gente começa a achar coisas que nem... né, nós começamos a achar que os outros estão pensando coisas de nós que ninguém está nem lembrando da gente. E nós estamos pensando, está olhando para mim, está falando, está achando que está falando isso, porque eu não vim ontem na reunião, que eu não fui na reunião de oração, então agora está... E a pessoa nem... né?
Irmãos, é o bombardeio dos nossos adversários. O inimigo da nossa alma, que quer nos derrotar, sabe? Quer nos derrotar. E nós, como diz a palavra, irmão, não é palavra assim para um sofisma, né? O Senhor fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Ele, nele, confiando no que o Senhor fez. É o Senhor que nos deu autoridade, irmão, sobre os demônios. Foi Ele que nos deu, não é pelo que a gente faz, o que estamos fazendo, ou porque eu já tenho tantos anos que eu caminho com o Senhor, então por isso eu tenho autoridade para expulsar demônio, para orar por um enfermo, né? Para dar algum conselho. Irmãos, é pelo que o Senhor fez, é pela obra dEle, Ele nos capacitou, né? Somos seus irmãos, somos filhos de Deus, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o que sustenta todas as coisas. Nós somos agora filhos de Deus. Por isso que Jesus fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir a esse monte que ele se transporte daqui e se lance no mar. Se tivermos fé, nós vamos pedir a Deus e Ele pode até fazer isso. Um exemplo do que, irmãos, depende da nossa confiança no Senhor. Mas para isso, nós dificilmente vamos confiar em alguém que a gente não conhece. Por isso que precisamos nos achegar ao Senhor, irmãos. A nossa incredulidade está na falta de conhecermos pessoalmente o Senhor. E nós o conhecemos pela Sua palavra e pela comunhão através da oração, da busca pela Sua face, né? E a Sua palavra. Porque nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós lemos a Sua palavra e os nossos olhos vão sendo abertos e a gente consegue ver, começamos a ver coisas que a gente não via antes. E está tão claro agora. Mas é porque nós dependemos do Senhor, buscamos ao Senhor, clamamos a Ele, suplicamos, mostramos a nossa debilidade, a nossa incapacidade. E aí Ele começa a abrir os nossos olhos, e nós então começamos a ver. E quando você vê e você percebe que há uma clareza que antes você não tinha, você começa a acreditar naquilo. E aí você agora, porque você acredita, você ganhou fé. E agora você começa a andar por aquilo ali. Você começa a acreditar naquilo, e você começa a praticar aquilo, porque você acredita. Por que nós acreditamos que nós somos salvos? Nós ouvimos a palavra e acreditamos, e nós cremos hoje que nós estamos salvos, né? Nós temos uma felicidade, nós sabemos, né, que se nós partirmos deste mundo, nós estaremos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Por quê? Porque nós vimos isso na palavra e nós acreditamos. Mas tem muito mais coisas, irmãos, que nós precisamos acreditar, que o Senhor falou que já nos deu. Tudo que Ele nos prometeu é direito nosso. Como nós cantamos, é direito nosso. Tomemos posse, é nossa herança. Amém, amados? Não é pelo que nós fizemos, é porque Ele fez e prometeu. Aqui, ó, é teu. Aqui, ó, é teu. Vai. Vai nessa fé, na palavra. Por isso que nós precisamos, irmão, realmente de oração, de buscar ao Senhor, de suplicar o seu socorro e pedir luz, iluminação do nosso entendimento para compreendermos a Sua palavra. Porque o erro desses outros espias foi de não confiar na palavra que o Senhor já havia falado. O Senhor prometeu e eles não creram. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aí aqui, o espírito de derrota já tinha tomado conta mesmo, né? Eles estavam preferindo até ter morrido lá no deserto, né? Com os outros que já haviam morrido atrás por rebelião, por incredulidade, né? Por desobediência, idolatria, que já haviam morrido, eles também aqui desejaram isso daí. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Olha o que eles estão falando, irmãos. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa.
não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Quantas vezes também alguns pensam, acho que vou parar por aqui, não dou conta não dá não, para mim não dá, né? Está muito difícil, tem muita tentação lá fora e aqui eu tenho que ser fiel, eu não posso mentir, eu não posso trapacear no meu negócio, está difícil demais de ganhar dinheiro desse jeito. Não, está difícil, minha casa está passando aperto, porque eu não consigo fazer um negócio errado agora, porque senão como é que eu vou lá na ceia domingo? Vou voltar para trás, porque quando eu estava no mundo, eu podia fazer as coisas e tudo andava bem, todo final de semana tinha churrasco na minha casa, meus amigos iam para lá e a gente se alegrava, mas se morresse ia para o inferno, né? Se perecêssemos enquanto nós estávamos no Egito, nós íamos para o inferno eternamente, né? Uma terrível destruição. E este é o fim de todos aqueles que abandonam o Senhor, que não confiam no Senhor, não crêem no Senhor. Esse será o fim, destruição eterna. Mas nós, irmãos, nos levantamos e estamos de pé, né? Que o Senhor continue sustentando nossas mãos, que o Senhor continue levantando homens como Caleb, como Josué, para nos exortar constantemente, nos animar, nos encorajar a perseverarmos firmes, né? Porque o Senhor tem prometido e Ele fará, né? Porque aquele que começou em nós a boa obra há de completar, irmãos, Ele há de completar. Essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra do Senhor. Nós não sabemos como, né? Sabemos que Ele tem colocado o ministério na igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, com esse objetivo também de nos aperfeiçoar, de nos tirar da estatura de menino e nos levar à maturidade. O Senhor colocou esses serviços na igreja, irmãos, esses homens dons, para servir a igreja, para trabalhar com a igreja, conduzindo pela sua palavra, pela palavra que já está escrita. Versículo 4. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles estavam completamente derrotados pela difamação que aqueles espias fizeram. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Esse é um exemplo para nós, que cooperamos, que queremos cooperar, quando nós vemos que os irmãos têm desanimado, têm sido enfraquecidos na caminhada, têm sido derrotados, né? Cabe a nós nos prostrar diante do Senhor, nos prostrar, clamar o seu socorro. E aí então o Senhor pode levantar, como aconteceu aqui no versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, entre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Irmão, essa é a palavra para nós. O Senhor é conosco. As dificuldades, elas são alimento para nós. Você daqui a pouco vai percebendo que as dificuldades que surgem, elas são vitamina para você. Elas estão ali para te ajudar. Para você, quando você rompe, você aprende lições ali. Elas estão ali para nos ensinar na nossa caminhada. Muitas das vezes são usadas coisas para nos purificar. No livro do profeta Daniel, fala que alguns naquele tempo serão atribulados, para que as suas roupas sejam embranquecidas, para que sejam purificados nas tribulações, nas dificuldades. Irmãos, e essas coisas, elas também nós temos que olhar, ainda que no momento, sem entender muitas das vezes, mas que nós saibamos, irmãos, que o Senhor está conosco, que se nós tão somente não formos rebeldes contra o Senhor, né, não precisamos temer
a essas dificuldades, né? O Senhor dará um escape para nós, dará as condições. Aqueles que já caminham há muito tempo, eu também já tenho bastante tempo caminhando, irmão, muitos momentos difíceis, onde no momento achava que eu não ia conseguir, achava que eu não ia conseguir romper aquilo dali. E houve lutas no começo da minha caminhada que eu pensava, eu me via assim travado, como se estivesse subindo uma escada, e aí eu cheguei num degrau que a minha dificuldade não deixava eu passar, e eu sabia no meu espírito que eu precisava abandonar aquilo para poder dar o passo seguinte, e assim é com as nossas vidas. Chega um momento que parece que você parou, você está num determinado degrau, e o Senhor quer que você continue avançando, mas você precisa se libertar daquilo que está te atrapalhando, e o Senhor vai te mostrar. Isso você precisa abrir mão, isso você precisa deixar. Você precisa deixar. Lembra do peregrino, da história do peregrino, né? Aquele fardo que ele carregava? Essa é a nossa história. À medida que vamos deixando, né, o fardo vai ficando mais leve e nós vamos caminhando. Irmãos, esses fardos são as nossas debilidades, nossas fraquezas, né, que nós vamos enfrentando. E elas podem ser dificuldades também, né, gigantes, difícil da gente vencer. Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor, né? Nós temos que arder no nosso coração, né, o desejo de servi-lo, de agradá-lo, né? Senhor, não me ajuda, porque daqui eu não consigo, Senhor. Irmãos, e podemos chorar mesmo aos seus pés, ter o nosso momento particular com o Senhor para nós chorarmos por aquela situação. Porque a maior alegria nossa do servo de Deus, das servas do Senhor, é servir ao Senhor, é estar servindo ao seu Senhor. Mesmo que seja limpando as cadeiras aqui, ó, quando você sabe que você está servindo ao Senhor, irmão, você faz com alegria. Não é um fardo para você, você faz com alegria. Sabendo que aqui estarão pessoas que às vezes vão receber a palavra da salvação, vão estar sentados naquela cadeira que você limpou, que você organizou, no salão que você lavou. Pessoas vão estar ali que vão receber cura, né? Do lugar que você tem cuidado, da oração que você fez para que o Senhor salvasse aqueles que viessem ao local de reunião, né? Você está servindo, você está trabalhando, e quando você vê os frutos disso, você se regozija, porque você fez parte também, né? Aí às vezes muitas coisas que nós fazemos e nós não sabemos os resultados, né? Não vemos os resultados agora, mas um dia provavelmente o Senhor vai nos mostrar, né? Isso aqui, ó, é fruto da sua oração, isso aqui é fruto da sua palavra, isso aqui é fruto daquela exortação que você deu, isso aqui é fruto daquele olhar que você deu, daquele abraço que você deu, né? O Senhor vai te mostrar, às vezes, né, no futuro essas coisas. E hoje, irmãos, a maior satisfação da nossa, a maior alegria que realmente inunda para dentro do ser, né, para o nosso espírito, é poder servir ao Senhor. Tudo aqui que a gente pode tocar, irmãos, é passageiro. A melhor comida, a melhor bebida, né? A melhor casa, o melhor carro, né? Tudo é passageiro, tudo é transitório. Nada disso vai entrar para dentro de você. Mas servir aos santos, servir ao Senhor, né? Isso tem gozo eterno. Isso tem gozo eterno. Que os irmãos pensem assim: entesorem para o futuro. Então a exortação principal, tão somente, versículo 9, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo mais forte do que este. Irmãos, nós vamos encerrar por aqui.
se Deus permitir, depois a gente prossegue, que nós possamos ser como Caleb também, como Josué. Aqui no versículo 24 aí, passa um pouquinho mais adiante aí, versículo 24 do capítulo 14, diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então essa é a promessa do Senhor, irmão, para aqueles que confiam. Você desfruta e a sua descendência também vai desfrutar. Seus filhos vão desfrutar da sua vida, daquilo que o Senhor tem te dado, né? Porque, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, estamos temendo ao Senhor, com o nosso coração desejoso por servi-lo, ainda que com nossas debilidades, mas a gente querendo servir, desejando servir de nosso coração, o Senhor está atento a nós. O Senhor é atento a nós, atento a nossas orações. Ele é atento. Por isso que a palavra diz: vale muito a súplica de um justo. Vale muito a súplica de um justo. Aqueles que buscam a justiça, aquele que busca a verdade, que busca de sinceridade servir ao Senhor, né? As nossas orações, elas têm muito valor diante do Senhor, para orar por nossa casa, para orar pelos irmãos, né? Porque nós temos tido compromisso com o Senhor, e o Senhor se compromete conosco também, né? Apesar de se comprometer com todos, o Senhor tem cuidado de todos, mas aquele que se achega mais ao Senhor, certamente o Senhor, né, vai o virar com mais rapidez, né? O Senhor é nosso Deus, irmão querido. O Senhor permitindo, depois a gente prossegue com outras passagens que eu gostaria de ler, mas a nossa hora já está bom por aqui. Vamos agradecer ao nosso Senhor, irmãos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos socorrendo, nos ajudando, Senhor, a confiar na Sua palavra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Abra os nossos olhos, Senhor, principalmente tudo que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, tudo que foi conquistado para nós ali na cruz do Calvário, na ressurreição, Senhor, e na ascensão do Teu Filho, que nós possamos conhecer para desfrutar, Senhor. Nos livra da ignorância de desprezarmos a Tua palavra, porque se nós não a conhecer, não podemos desejar para desfrutar, não teremos fé para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque não teremos conhecimento, Senhor. Dá-nos desejo pelo conhecimento da Tua palavra. Ó Deus amado, em nome de Jesus, porque o Senhor tem preparado tudo para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, conhecer para podermos tomar posse, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos, abençoa-nos, ó Deus, ainda amanhã, no nosso ajuntamento pela manhã, no partir do pão. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Nos ajude, Senhor, a reconhecer o Senhor, o Teu amor para conosco. Ó Deus, para que não fiquemos baseados em nossos feitos, em nossos atos, mas que nós possamos confiar unicamente no sacrifício do Seu Filho Jesus, na obra que realizou por nós, no sangue precioso que foi derramado em nosso favor, para que nos acheguemos a Ti com confiança, Senhor, que o Senhor nos ouve, com confiança que nós podemos erguer as nossas vozes e adorarmos ao Senhor com liberdade. Ó Deus, livra-nos das acusações do diabo, das acusações dos nossos adversários, das acusações da nossa mente enfraquecida por falta de conhecimento da Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, ajuda-nos, nos apossar da Tua palavra, Senhor, nos apossar da palavra do Senhor, de tudo que nos prometeu, para desfrutarmos mais do Senhor e na nossa congregação, Senhor, no ajuntamento dos santos, possamos desfrutar deste gozo verdadeiro que o Senhor nos dá pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus eterno, opera entre nós, Senhor. Queremos a Tua presença entre nós, o Teu falar, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.